Bom, então, Docker. Eu vou estar fazendo alguns vídeos falando sobre o Docker. Uh, Talvez seja interessante botar no 2x que eu falo meio demorado. O que seria o Docker? O Docker é uma ferramenta que tu usa muitas vezes para desenvolvimento de software, onde, por exemplo, vamos supor, vamos supor que tu é um desenvolvedor Node e tu faz a tua aplicação e tu quer rodar ela, por exemplo, tu quer dar para o teu cliente rodar ela localmente, ok? O teu cliente teria que fazer o quê? Teria que instalar o Node, instalar os pacotes que a tua aplicação precisa, para daí então ele conseguir rodar a aplicação. E isso se ele não tiver que instalar um banco de dados, claro, depende muito, né, da situação, mas cara, imagina, tu pede para alguém testar a tua aplicação, ou até mesmo para alguma vaga que tu vai aplicar, e a pessoa tem que acabar instalando Node, o cargo pro Rust, a pessoa tem que acabar instalando, por exemplo, o Microsoft Build pro C Sharp, então o JDK pro Java. Então isso é um pouco chato se tu parar pra pensar. Além de que a pessoa pode acabar tendo que instalar outras, por exemplo, banco de dados. Então, e isso fica tudo rodando na tua máquina, né? Então, por exemplo, essa aqui é a minha máquina pessoal, então de lazer. E se eu tivesse aqui instalado o MySQL, então toda vez que eu iniciasse o computador, eu teria que, por exemplo, pegar e desativar ele. Ou eu poderia ter selecionado a opção dele não vir ativado quando tu liga o computador. Mas mesmo assim é uma mão. Ok, além dele ocupar espaço. Então eu optei por ter uma virtual machine onde eu programo usando Linux. Ok. Isso é mais pessoal, mas por exemplo, tu tem que pensar no Docker assim como numa virtual machine, ok? Então o Docker é o seguinte, tu consegue botar uma imagem nele. Então, por exemplo, tu tá fazendo um projeto Node. Ok. Então tu precisa do Node. Existe uma imagem no Docker que é Node. Eu já vou te explicar o conceito de imagem, container e compose, ok? Então um container, digamos assim, é como se fosse a virtual machine. Então um container é algo que já está tipo bem estruturado e tal, e tu consegue rodar, digamos assim, bem estruturado e consegue rodar entre aspas, ok? Não digo que vai funcionar, certo? Porque, por exemplo, se tu tentar conectar num banco de dados e o teu banco estiver fora, o teu código não vai rodar, ok? Então, mas, por exemplo, ele está bem estruturado. Não tem como, por exemplo, o Docker saber que ele não está rodando, entendeu? Claro que tu tem algumas coisas que tu consegue fazer, mas isso é mais pra frente. Então, a facilidade no Docker, por exemplo, é de tu pegar, tu conseguir aplicar para alguma vaga e tu só falar para a pessoa nas instruções, cara, instala o Docker e bota o Docker para rodar, que a aplicação vai estar rodando na porta tal, tu consegue assistir não sei o que, isso aqui, tu consegue ver o desenvolvimento dele, não sei o que. Então isso acaba sendo muito bom, por exemplo, principalmente para tu aplicar em vaga, mas também para tu subir sistemas no ar, porque por exemplo a Hostinger, tu consegue se subir um sistema usando Docker, ok? Um site, digamos assim, tu consegue subir um site usando Docker, tá? E sem mais delongas, eu vou estar te mostrando então, eu vou estar aqui clonando um Docker não, vou estar clonando um projeto meu pessoal, ok? Esse aqui seria ele. O que acontece com esse projeto aqui? Esse meu projeto, eu fiz para uma vaga e eu tenho a master e o Docker Postgres, ok? Na verdade, o Docker Postgres não está bem feito porque eu estava um pouco atarefado na época, então acabei não dando muita bola. E a master, ela se conectava aqui com uma database minha do Mongo na nuvem, ok? Então, hoje, por exemplo, esse usuário com essa senha aqui, eu não consigo mais acessar
porque o Mongo, depois de muito tempo, o Mongo Atlas, que seria o Mongo da nuvem, que é um banco de dados, ele depois de muito tempo que tu para de acessar, ele acaba descendo o teu banco, ok? Então tu precisa ir nele de novo para ativar. E como eu não sei se realmente alguém vai dar uma olhada nisso aqui e testar, ok? Então eu não acho que seja interessante eu pegar e ficar ativando e desativando a cada 6 meses, certo? Eu ter que ficar ativando esse repositório, digamos assim, a cada 6 meses. Então eu acho interessante fazer um Docker para isso, por exemplo. Esse é um exemplo do porquê que eu preciso do Docker aqui. Eu vou estar fazendo contigo isso. Eu fiz algumas colinhas aqui para te explicar um pouco melhor, te mostrar uns exemplos. Não é exatamente o que eu preciso nessas colinhas, mas elas são um pouco mais complexas, digamos assim. E vai ser um pouco melhor de eu te explicar, te mostrando algo simples do porquê que eu faço desse jeito e te mostrando de outros jeitos que eu faço, e acredito que tu vai pegar um pouco melhor, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, se tu quiser também, tu pode simplesmente pegar aqui, entrar nesse repositório e clonar também comigo, git clone, isso aqui. Então eu clonei aqui. Só um adendo, então, eu vou estar usando no Linux o Docker. Tu consegue Docker Desktop. No Windows tu consegue rodar o Docker Desktop, ok? O Docker Desktop é como tu pode ver aqui, ó, no Windows e no Linux, no Mac. Eles são mais fáceis de tu instalar o Docker Desktop. No Linux eu senti um pouco de dificuldade de instalar, ok? Até porque geralmente é mais terminal no Linux, então aconselho também usar terminal no Linux, ok? Mas claro que se tu coda no Windows, talvez seja interessante tu usar o Docker Desktop. Na verdade tu vai ter que baixar porque a engine dele precisa do WSL2 Windows Subsystem Linux, uma coisa assim. E tu vai precisar rodar o Docker Desktop, então os teus containers não vão iniciar junto com a tua máquina, eles vão iniciar só quando tu iniciar o teu aplicativo Docker Desktop, ok? Digamos assim. Vou te explicar então o que é um container. Vou ficar só por umas explicações agora nessa aula, digamos assim, aula, né? Mas aqui vai ter o repositório, ok? Eu vou acabar te mostrando aqui algumas coisas. Não sobre a aplicação, mas sobre o Docker, do porquê que eu faço isso, porquê que eu faço aquilo. E eu acho que é o jeito mais fácil de eu acabar te explicando, é te mostrar na prática, né? Bom, vamos lá. O que seria um container? Cara, no container, tu consegue botar qualquer coisa. Tu consegue botar, por exemplo, uma virtual machine de Windows, ok? Tu consegue botar no Docker. Não é recomendado, né? Não faz muito sentido, mas tu consegue. O Docker em si, ele geralmente contém uma imagem Linux. Então, por exemplo, dentro do Docker, ele vai ter uma imagem tipo essa aqui, um Linux, só que sem as partes gráficas, ok? Sem a maior parte que pesa realmente no sistema. Então ele vai ser como se fosse um servidor, puro terminal e tal. Então, só terminal, por exemplo. Nele tu consegue botar imagens. Então, por exemplo, se aqui eu codo usando Node, eu tenho que baixar o Node, certo? No Docker, se eu vou subir um container, uma aplicação, digamos assim, container, aplicação que use Node, por exemplo, uma aplicação Angular, Node, React, Vue, entre outras, né? Tu precisa do Node, ok? Então tu pega uma imagem Node. O que é uma imagem no Docker? Tu vai entender um pouco melhor quando eu te mostrar os arquivos, ok? Mas uma imagem no Docker é, por exemplo, digamos assim, tu quer tirar uma foto do teu sistema, ok? É como se fosse um backup. Imagina que é um backup. Então, por exemplo, tu tira um backup e aí se der algum problema mais pra frente tu consegue voltar nesse backup.
Então, o que vai acontecer? Se tu tira um backup da tua máquina e bota pra rodar esse backup em outra máquina, é como se tu tivesse a tua máquina em duas máquinas, entendeu? É mais ou menos isso. Então, tu tira o backup do que tu quer aqui. Então, tu pode adicionar arquivo de imagem, tu quer adicionar texto, não sei o que, não sei o que lá. Tu quer adicionar uma aplicação que rode, tu consegue adicionar no Docker. E aí, tu gera uma imagem disso que vai ficar salva, ok? Tu consegue gerar mais de uma imagem, digamos assim. Então, por exemplo, existem imagens oficiais e tu consegue modificar essas imagens. Então, por exemplo, eu quero rodar um aplicativo Angular, ok? Para rodar o Angular no meu PC, eu preciso do Node. E existe uma imagem oficial no Docker do Node. Eu vou acabar te mostrando aqui mais pra frente. Existe uma imagem oficial no Docker do Node, certo? Deixa eu tentar pegar aqui. Então aqui, como tu pode ver, é uma imagem oficial do Node. E eu consigo então pegar essa imagem e acabar modificando ela, tá? Tu vai ver, eu vou acabar te mostrando isso aqui mais pra frente. Eu consigo modificar ela para que essa imagem copie todos os meus documentos e rode a aplicação que eu quero, ok? Isso não se encaixa só para o Node, eu estou falando do Node, mas qualquer outro tipo de aplicação se encaixa, certo? Mas tu tem que aprender que, eu já vou te passar a visão, tudo que tu tenta botar no Docker, alguém já botou. Alguém já fez um projeto igual ao teu, ok? Não no quesito de software, mas no quesito de containerização, digamos assim. Então alguém já tentou fazer um Docker de C Sharp, alguém já tentou fazer um Docker de Java, um Docker de Node, de React. Então tudo que tu quiser, cara, pesquisa no GitHub, certo? Porque com certeza vai ter alguém que fez e provavelmente não vai ser do jeito que tu precisa, mas tu entendendo do jeito que eu te passar aqui, tu vai conseguir então fazer um pouco mais fácil, passar menos dificuldade tentando arrumar um Docker, ok? Então, por enquanto foi isso e te vejo no próximo vídeo.